Olá, a vacina contra a Covid-19 poderá entrar no calendário anual de imunizações brasileiro, a exemplo do que acontece com a vacina contra a influenza, a vacina da gripe, que é oferecida todos os anos à população brasileira pelo Sistema Único de Saúde. Mas será que nós teremos autossuficiência na produção de vacinas contra a Covid-19? Sobre esse assunto, eu converso agora com a chefe do Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais da Fiocruz, a bióloga Ada Maria de Barcelos Alves. Doutora Ada, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigada pelo convite. Bom, a minha primeira pergunta é sobre essa importância, né? A senhora tem defendido a importância de uma vacina contra a Covid-19 100% nacional. Eu pergunto por que é tão importante uma vacina brasileira, sendo que, num contexto de globalização como a gente vive hoje, a própria pandemia, né, por incrível que pareça, de certa forma, um resultado disso, com tantos laboratórios produzindo, por que ter uma vacina 100% nacional? Bom, na verdade, existem vários motivos. Um deles é que a gente tem que desenvolver a nossa autonomia, né, de conhecimento, de infraestrutura, para que a gente possa enfrentar não só a Covid-19 ou futuras outras pandemias que a gente possa vir a presenciar. Na verdade, já existe perspectivas, assim, existe uma ideia de que, infelizmente, nós vamos viver várias pandemias ainda, por conta de todas as questões que estão acontecendo no mundo, e a gente precisa ter a nossa autonomia. Em segundo lugar, é porque também, no caso, por exemplo, da Covid, no início não tinha vacina suficiente para imunizar a população mundial. Então, é claro que os países que desenvolvem as suas vacinas, eles têm prioridade na hora de receber essas vacinas, né? Então, a gente fica também em segundo plano, a gente fica dependendo de que sobrem vacinas para que cheguem aqui no Brasil ou em outros países. E terceiro, porque a gente pode até também produzir essas vacinas não só para uso brasileiro, mas para uso em outros países, né? Como, por exemplo, na África, e na América do Sul, de modo geral, mas a África, ainda a cobertura vacinal contra a Covid-19 ainda é muito baixa e poucas vacinas chegaram lá, né? Então, a gente precisa, o mundo precisa que a gente desenvolva mais vacinas e o Brasil precisa ter a sua autonomia. No caso do Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais, a senhora está chefiando na equipe um grupo de pesquisa que trabalha no desenvolvimento de uma vacina chamada uma vacina de DNA. Eu queria que a senhora explicasse o que é exatamente uma vacina de DNA e comparando com outros tipos de vacinas, a vacina recombinante e os outros tipos de vacinas que foram desenvolvidos contra a Covid-19. Na verdade, uma vacina de DNA também é uma vacina recombinante. Todas essas vacinas que usam da tecnologia da biologia molecular, do DNA recombinante, são vacinas recombinantes. A vacina de DNA é uma vacina de ácido nucleico, assim como a gente tem a vacina de RNA, que aqui no Brasil muita gente foi imunizado com a vacina que é produzida pela Pfizer, o laboratório Pfizer, são vacinas de RNA. Eu trabalho já há mais de 30 anos com vacinas de DNA, que também são vacinas de ácidos nucleicos. Aí, lembrando lá da época da escola, né, a diferença do DNA para o RNA. O DNA, ele tem ali, como falar para um público mais leigo, como se tivesse a receita para se fazer uma proteína, e que essa proteína que vai ativar o sistema imune do indivíduo e gerar uma proteção contra o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, por exemplo. Então, para que esse DNA o DNA não, a célula que contém esse DNA produza essa proteína, tem algumas etapas. Ela passa do DNA, a partir do DNA é feito o RNA, e o RNA é que vai ser o molde mesmo para fazer a proteína. Então, a gente tem as vacinas de RNA que já são direto, não tem a etapa do DNA, já vai direto o RNA e é injetado no organismo, né, no indivíduo, o RNA, e aí a própria célula do indivíduo é que vai produzir
a proteína que vai gerar a resposta imune. Então, tanto no caso do DNA quanto do RNA, quem faz a vacina, na verdade, somos nós, né? Quem produz o antígeno somos nós, porque a gente recebe a receita para esse antígeno ser feito. No caso do RNA, elas são vacinas mais caras, porque o RNA precisa ser mantido refrigerado, e tem tudo, é mais custoso produzir essa vacina de RNA, e ele dura menos tempo dentro do organismo. As de DNA, elas induzem uma resposta imune parecida com as de RNA, mas elas são mais duradouras, elas resistem, elas podem, o DNA purificado, ele pode ser mantido à temperatura ambiente, o que isso significa uma economia e uma facilidade na logística para a gente pensar uma imunização em massa de uma população como no Brasil, que a gente tem um país de dimensões continentais. Então, você poder manter a sua vacina à temperatura ambiente, ou no máximo, claro que quando está a 40 graus já é mais difícil. Mas a temperatura ambiente no Brasil tem uma variação muito grande, né? Mas, sem dúvida, esse foi um dos problemas que a gente teve, né? No começo da vacinação, quando já se desenvolviam as primeiras vacinas. Um dos problemas que era apontado é como seria a logística no Brasil, justamente por esse problema da refrigeração de alguns insumos para fazer o transporte, dependendo das localidades. E a logística não só aqui dentro, mas a logística para chegar ao Brasil, uma quantidade enorme de vacinas que tem que ser mantidas a menos 20 graus, ou menos, na verdade, até uma temperatura mais baixa ainda para o transporte. Então, isso já, por si só, a vacina de DNA já tem essa vantagem de ser mais barata para ser produzida, depois de já estabelecida, e é mais barata para ser distribuída. E gera uma resposta. E ela é mais eficiente também, doutorado? Ela gera uma resposta bem parecida com a de RNA. E os estudos ainda não estão completos, mas os estudos vêm mostrando que as vacinas de ácido nucleico foram mais eficientes, induziram uma resposta de mais tempo, mais duradoura, uma resposta mais robusta, como a gente chama, do que algumas outras vacinas. Não quer dizer que as outras vacinas também não serviram para nada. Não, quando a gente não tinha nenhuma vacina, a gente precisava de qualquer vacina que induzisse uma resposta imune que gerasse alguma proteção. Mas agora a gente já está num ponto de poder refinar e escolher as que induzem melhores proteções. Tem uma outra questão. A senhora tem, apesar de a gente ter, né, o Ministério da Saúde ter decretado o fim do estado de emergência, né, decorrente da pandemia da Covid-19, a comunidade científica tem defendido que a pandemia continua. A própria OMS também tem esse entendimento. E numa entrevista ao Conselho Regional de Biologia, a senhora defendeu que a demanda por vacinas contra a Covid-19 continuará alta até o final de 2023, pelo menos. Por que a senhora tem esse entendimento em relação a essa alta demanda pela vacina? A gente acredita, é claro que isso é um pouco previsão, não necessariamente vai acontecer, mas a gente acredita, a comunidade científica acredita, que novas variantes ainda vão surgir, porque o problema maior é que o vírus continua circulando. A pandemia não acabou, a gente vê os números diários, eu não sei nem os números dessa semana, mas todo dia muda. Quando a gente pensa, por exemplo, que se a gente botar nesse nível, a gente fica assustada. Se a gente pensar que mais da metade da população mundial foi infectada com esse vírus, né? Desde finalzinho de 2019 até agora, meados de 2000, quer dizer, em 2 anos e meio, mais da metade da população se infectou com esse vírus. E cada vez que uma pessoa se infecta, aumenta a chance que ela vai transmitir para outras pessoas, então você aumenta a chance, o vírus vai se replicando e formando novas cópias dele mesmo, mas sempre tem alguns errinhos, que a gente chama as mutações. E pode ser que uma mutação seja mais proveitosa do ponto de vista do vírus. E aí ele começa a se infectar mais, causar mais doença e assim por diante.
Então, isso foi o que a gente observou desde o início da pandemia. A gente já teve ciclos de várias variantes, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve primeiro a variante inicial, que a gente chama lá de Wuhan, depois a gente teve uma grande infecção com a variante da Gama, a gente teve a Alfa, isso simplificando os nomes, né? Mas a Alfa não foi tão marcante aqui no Brasil, mas aí a gente teve a Gama, depois a gente teve Delta, a gente teve um número grande de pessoas infectadas com a variante Delta, e depois a gente teve da Ômicron. E a Ômicron a gente teve no início do ano, em janeiro, fevereiro, a gente tinha uma variante Ômicron, depois agora no final, em junho, julho, a gente já tinha uma subvariante, algumas circulando no mundo, subvariantes da variante Ômicron. Então, quer dizer, o vírus não parou, o vírus continua por aí se espalhando, e então nada impede que tenham outras variantes. Quanto mais eles circularem, mais chance disso acontecer. Com esse poder que o vírus tem de mutabilidade tão acelerado, eu falei no começo da entrevista na possibilidade de a vacinação contra a Covid entrar no sistema anual de imunização, como acontece com a vacina contra a gripe. Com tanta possibilidade de mutação do vírus, é possível prever um horizonte em que a gente consiga, né, que a ciência consiga desenvolver uma vacina capaz de realizar essa imunização anual, se realmente a vacina contra a Covid entrar no calendário anual de imunização, com eficácia? Até hoje, apesar dessas variantes todas, as vacinas que a gente tem até hoje foram aquelas que foram desenvolvidas por aquele vírus inicial, lá isolado em Wuhan, na primeira vez. E elas são protetoras contra a variante Ômicron, por exemplo. Não é uma proteção tão boa quanto a própria variante inicial, mas ela confere alguma proteção. Então, a gente acredita que, mesmo assim, a gente consegue ter um nível de proteção. Mas, voltando para a sua pergunta, por exemplo, o próprio caso da vacina da gripe, do influenza, o influenza também sofre muitas mutações e recombinações. Então, existem estudos que eles preveem, só que o influenza, a gente já conhece esse vírus há décadas, então já se estuda muito sobre esse vírus. Um dos pontos é que a gente não sabia nada, não existia no nosso horizonte esse vírus até final de 2019. Então, isso que eu acho que é importante a população, de modo geral, entender quão rápido foi isso. Apesar da gente ter as vacinas que ainda não são 100% protetoras, mas como a gente teve essa vacina num espaço de tempo curtíssimo, se a gente for pensar no desenvolvimento de vacina de modo geral. Então, a influenza a gente já conhece muito, a gente já sabe, desde a gripe espanhola, lá em 1918, quer dizer, um século depois, a gente tem estudos sobre esse vírus. Na época não se sabia direitinho que era esse vírus, né? Então, existem modelos que se fazem, matemáticos e experimentais, para prever qual vai ser o vírus que vai estar circulando no ano seguinte. Então, essas vacinas para a influenza, elas são desenvolvidas em cima desses modelos e dessas previsões. Muitas vezes eles acertam, algumas vezes eles não acertam, né? Porque não dá para ter essa bola de cristal perfeita, né? Então, eu acredito, eu e a comunidade científica, que isso vai acontecer com a Covid também. A gente vai com o SARS-CoV, a gente faz previsões como que o vírus vai se desenvolver nos próximos meses, nos próximos anos, e aí poder fazer vacinas mais próximas para aquele próximo vírus. Mas isso ainda não é a realidade. Por enquanto, a gente ainda não tem essa capacidade de prever com alguma acurácia qual vai ser a próxima variante. Então, a gente fica correndo atrás do prejuízo, por enquanto. E o vírus muda muito rapidamente e exige da ciência também muitos investimentos em pesquisa para conseguir acompanhar, ou pelo menos para entrar num calendário com essa previsão, como acontece no caso da influenza. Agora, com essa capacidade, né, você está falando da capacidade do vírus de ir mutando e se adaptando, e
assim, continuar infectando tantas pessoas, né? Um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito alta. No caso, o organismo humano, a humanidade, já com 2 anos de convivência com esse vírus e com o passar do tempo, com as imunizações, é possível imaginar que o organismo humano também vai se adaptar a esse vírus, desenvolvendo uma imunidade própria para, pelo menos, assim, evitar tanta letalidade ou os problemas mais graves causados pela Covid? É difícil você pensar nisso sem as vacinas, porque a evolução, quando a gente pensa no tempo de evolução, a evolução do vírus é rapidíssima. Muito acelerada, né? Muito acelerada. A nossa evolução é inexistente. Nós não conseguimos, nosso tempo de vida, a gente não vê a evolução, né, propriamente dita, a gente vê dos micro-organismos. Então, sem a ajuda das vacinas, isso é praticamente impossível. O que acontece é que agora a gente já tem uma população minimamente vacinada, aqui no Brasil tem uma cobertura até boa, então essas pessoas, o que está acontecendo é que elas, quando se infectam, a maioria não está desenvolvendo uma doença grave, uma Covid grave, mas agora a gente também já está com outros problemas, que se fala da Covid longa, que mesmo pessoas que não desenvolveram doença grave podem desenvolver algumas sequelas, que a gente chama da Covid longa. Tem casos de muitos infartos fulminantes que a gente tem visto por aí, muitas coisas que a gente tem visto que a gente ainda não está entendendo, mas que parece que tem alguma correlação, né, com a infecção. Então, é muito difícil a gente achar que a gente sozinho vai conter essas infecções. E o que acontece? Pessoas... esse vírus é tão safado, né, a gente poder falar. Pessoas que se infectaram com a Ômicron em janeiro, com a variante X lá, a subvariante Ômicron, agora se infectaram de novo com a subvariante da variante da Ômicron. Então, se fosse simplesmente uma questão de você se infectar e ficar mais ou menos protegido, como a gente tem alguns, no caso, quando era o vírus da cachumba, da catapora, aqueles vírus que você se infectava uma vez. E a catapora não é nem um bom exemplo, porque a catapora você pode desenvolver herpes zoster, mas você não tem, de novo, a catapora clássica quando a gente era criança. Isso é o que acontece. Muitos vírus você se infecta uma vez e nunca mais você se infectaria com esse vírus. Não é o caso da influenza, não é o caso Agora, no caso, uma pessoa que recebe a vacina contra a Covid-19, ainda que ela, depois de vacinada, seja infectada, ela tem muito menos chance de desenvolver os sintomas graves da doença. Mas ela transmite da mesma forma? Ela continua sendo um vetor de transmissão da Covid? Então, a primeira parte do que você falou é correto. A gente vê estatisticamente, os estudos estão mostrando que uma queda drástica no desenvolvimento de Covid grave nas pessoas que foram vacinadas. A gente tem uns gráficos que são lindíssimos, vendo quem não foi vacinado, o índice de Covid grave, e quem foi vacinado é muito mais baixo. Mas tem a Covid mais branda, que a gente também não sabe o quanto dessa Covid branda pode deixar uma sequela, como no caso dessa Covid longa, né, que está sendo estudada. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, as vacinas que existem até hoje contra a Covid, o ideal seria que a gente tivesse vacinas que impedissem o indivíduo de ter a doença e também de transmitir o vírus. Mas, infelizmente, até agora a gente não tem vacinas que têm essa capacidade, que é o que a gente chama de vacinas esterilizantes. Então, todas as vacinas que existem disponíveis até agora, elas diminuem drasticamente a chance do indivíduo ter Covid grave e até de ter Covid, de modo geral. E diminui também um pouquinho a transmissão, mas ela não diminui completamente. Então, esse é um problema. Por isso, a gente tem esse mais vírus. Mais um desafio. Mais um desafio. A gente tem os vírus circulam na população que não foi vacinada, em grande quantidade, mas também circula na população vacinada em menor nível, mas também circula porque essas vacinas não têm essa capacidade.
A gente está falando aqui, né? A senhora está falando da importância da vacina, da eficiência e principalmente dessa possibilidade, dessa eficácia que a vacina tem de evitar que as pessoas desenvolvam sintomas graves da doença, e se reduz um pouco a transmissão, a gente deve, claro, buscar a vacina para evitar, se a gente puder evitar, ao invés de 10, uma, ou quantas forem, eu penso que é obrigação de todo mundo, né, evitar a transmissão da Covid-19. Agora, como é que está hoje? Não sei se a senhora tem informação sobre isso. A cobertura vacinal no Brasil, a gente tem um bom índice de cobertura? A gente tem um bom índice. Como eu falei, a última vez que eu olhei tem umas 2 semanas. Sempre que a gente vai escrever alguma coisa, dar uma aula, a gente entra, tem um site da OMS que você vê em tempo real como é que está a cobertura, os níveis de infecção e tudo mais. A gente estava com mais de 80% de cobertura vacinal para uma dose, e chegava perto de 90%, e para 2 doses, perto de 80%. Mas a gente poderia estar melhor. A gente tem um sistema único de saúde, o SUS, e o sistema de imunização no Brasil, que era referência no mundo inteiro. A gente tem um sistema de vacinação, a gente consegue vacinar do Oiapoque ao Chuí, né? Que a gente consegue de norte a sul. E é graças a esse programa que a gente conseguiu ter essa cobertura. Mas a gente ainda tem que melhorar, porque 80% ainda é pouco. E aí, isso está falando só das 2 doses, né? Mas a gente já viu, a gente que eu falo, a comunidade científica já viu, que é fundamental ter a 3ª dose. A gente já aqui no Rio de Janeiro, eu já tomei a 4ª dose. Mas principalmente aqui no Distrito Federal já chegamos na 4ª também. Pois é, mas principalmente a 3ª dose, os nossos estudos estão mostrando isso, a gente precisa, porque depois, como eu falei, essas vacinas elas não têm uma duração, porque tem vacinas que a gente toma, por exemplo, a vacina da febre amarela, que agora já chegou a um consenso que você pode tomar. Antigamente se dizia que ela durava a imunidade por 10 anos. Agora está se chegando à conclusão que se você tomar 2 vezes essa vacina, você não precisa nunca mais tomar, porque você está protegido. Não é o caso da Covid. Covid é tudo diferente, né? Não é o caso da Covid. E a gente viu que essa vacina ela foi muito protetora, mas depois a proteção ia caindo. Então, a 3ª dose é fundamental, e a gente vê que a população brasileira está muito reticente de tomar a 3ª dose, né? Muita gente que não tomou. Então, quando a gente tem esse quadro de 80%, chegando a 90%, a gente está falando só das 2 primeiras doses. E a 3ª dose, e quem tomou 2 doses lá atrás, há mais de um ano atrás, não sei se... Provavelmente já não está imunizado. Pois é. Então, a gente... Claro que varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas é importante tomar a 3ª dose. E talvez a gente tenha vacinas, quer dizer, a gente está trabalhando para isso, para a gente ter novas vacinas, e vacinas também baseadas em outras variantes, que a gente possa combinar essa combinação. Por exemplo, tem uma vacina que tenha contra a variante alfa, delta e ômicron, né? Porque aí a gente já segura um pouco mais as próximas mutações que esse vírus vai ter. Talvez tenham modificações que pegam um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, e a gente tem uma cobertura melhor, né? Então... Existe algum horizonte da ciência para que a gente chegue ao fim da pandemia? Eu acho, aí minha opinião pessoal, eu acho que a gente está indo para o fim. Obviamente, a gente nem lembra mais do que foi no início de 2020. Eu estava até conversando a gente tinha um lockdown, que mesmo com algum respeitando ou não respeitando, mas a gente passou um tempo que a gente não ia no supermercado, né? Sim. Isso já mudou, a gente já voltou mais ou menos à nossa vida normal. Eu continuo saindo com máscara, mas a gente já tem uma vida mais social e tudo mais. Então, eu acredito que a gente está caminhando para o fim. Eu acho que minha opinião é que ano que vem, a gente essa pandemia deve ser decretada como finalizada. Mas isso não quer dizer que o vírus não vai estar por aí, então que a gente não tem que, como eu falei, eu e a comunidade científica acha que a gente vai ter que tomar. Isso vai entrar no calendário de imunização anual ou de 6 em 6 meses, alguma coisa assim. Eu vou deixar agora os minutos finais da nossa conversa. Eu poderia estar aqui reforçando
o convite para as pessoas que tomaram a primeira e segunda dose para que tomem a terceira dose da vacina, e principalmente aquelas que não chegaram nem até a segunda dose, ou pior, que nem se vacinaram, sobre a importância dessa vacinação. O tempo agora é curto, mas eu vou passar a palavra para a senhora, porque uma coisa é o apresentador, né, um jornalista, falar sobre isso, outra coisa é uma pesquisadora. Então, eu vou deixar com a senhora a palavra para fazer esse convite às pessoas que se vacinem. É bom. As suas palavras foram ótimas, é exatamente isso. A gente tem, como eu falei, a gente está observando que as pessoas, depois da segunda dose, 6, 7 meses depois da segunda dose, elas já não estavam com uma resposta eficiente. Então, é quase como se não adiantasse você tomar a vacina lá atrás e esquecer. E quando você toma uma vacina, não é só você que está se protegendo, você está protegendo toda a sua comunidade. Então, por mais que ela não seja esterilizante, que ela não impeça a infecção, mas ela impede um nível um pouco menor a infecção. Então, você também está protegendo o seu vizinho, seus familiares. Então, tomar a vacina é um ato de solidariedade também, não é só para si próprio, né? E é isso, a pessoa também ter a consciência de que o efeito da Covid a gente ainda não sabe completamente. Então, ter Covid grave, ou ter Covid longa, não é desejável. Né? O ideal é que a gente não tenha Covid. Né? Doutora Ada, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Obrigado por essa entrevista. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Convido vocês a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de brasileiros que recebem todas as informações do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.